Você não chegou até aqui por acaso. Você já venceu batalhas que ninguém imaginava. O que você faz quando a vida escolhe lutar contra você? Quando tudo começa a desmoronar ao mesmo tempo e ninguém entende o peso que você está carregando? Porque talvez o que está tentando destruir você hoje seja exatamente aquilo que vai revelar a força que existe dentro de você. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Júnior Sem Filtro. Aqui a gente tem conversas de assuntos que muitas vezes a gente sente, mas quase ninguém fala sobre. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, eu te peço, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Agora escute isso com atenção. A vida nem sempre avisa quando vai começar uma guerra dentro da gente. Tem fases que chegam sem pedir licença. Fases em que você tenta continuar sorrindo, mas por dentro está desmoronando. E o pior tipo de batalha é aquela que ninguém vê. Porque as pessoas olham para você e acham que está tudo normal, sabe como é? Mas elas não sabem quantas vezes você quase desistiu em silêncio. Quantas vezes você chorou sozinho. Quantas vezes sentiu medo. Quantas vezes cansou de ser forte o tempo inteiro. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Tentando continuar mesmo emocionalmente no limite. E sabe o que mais machuca? É quando você começa a sentir que ninguém realmente entende o que está acontecendo aí dentro. Porque existem dores que não conseguem ser explicadas. Tem batalhas que destroem o corpo, mas tem batalhas que destroem ou tenta destruir a mente, melhor dizendo. E quando a mente cansa, até respirar parece pesado. Você não chegou até aqui por acaso. Você já venceu batalhas que ninguém imaginava. Já passou noites que achou que não suportaria. Já enfrentou dores que quase quebraram você por dentro. E mesmo assim você continuou. Então, por que agora seria o fim? Talvez as coisas não estejam acontecendo do jeito que você imaginou. Talvez você tenha orado, tentado, lutado, e mesmo assim as coisas continuam difíceis. Mas escute isso com atenção. Uma fase difícil não significa uma vida destruída. O problema é que muita gente transforma momentos ruins em identidade. Passa por rejeição e começa a acreditar que não tem valor. A pessoa passa por fracasso e começa a acreditar que nasceu para perder. Só que isso é mentira. Você não é definido pela dor que enfrentou. Você não é definido pelo pior momento da sua vida. Porque existe algo maior dentro de você do que uma batalha ao seu redor. Existe algo muito maior. E talvez hoje o que você mais precisa não é fugir da luta. É lembrar quem você realmente é. Porque quando a pessoa esquece isso, ela começa a se entregar por dentro. E muita gente desiste emocionalmente antes mesmo da batalha terminar. Mas eu preciso te lembrar uma coisa. Você ainda está aqui, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo confuso. Você ainda não desistiu. E isso significa que ainda existe força aí dentro. Talvez pequena, talvez escondida, mas ainda existe. A dor, ela pode até cansar em certos momentos você, mas não tem poder para definir o seu destino. E sabe o que é mais forte nisso tudo? As maiores transformações da vida nascem nos momentos mais difíceis. É na pressão que muita gente descobre uma força que nem sabia que tinha. Porque enquanto tudo está fácil, qualquer um continua. Mas quando tudo dói, quando ninguém ajuda, quando parece impossível e mesmo assim você continua andando, é aí que algo muda dentro de você. Talvez essa batalha
não tenha vindo para destruir sua vida. Talvez ela tenha vindo para destruir a versão fraca que você acreditava ser. Porque existem níveis da nossa força que você só acessa quando tem outra opção além de continuar. E talvez você esteja esperando a dor passar para voltar a viver. Mas algumas batalhas não acabam quando a dor vai embora. Acabam quando você aprende a se tornar mais forte do que ela. Então não deixe essa fase roubar a sua identidade. Você não nasceu para viver derrotado. Não nasceu para viver preso ao medo. Não nasceu para carregar culpa o tempo todo. Existe propósito até na dor, mesmo que hoje você ainda não consiga entender. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Aquilo que hoje parece confusão, amanhã pode se transformar em testemunho. Mas para isso, você precisa continuar, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar saída agora. Porque enquanto você continua andando, a batalha ainda não venceu você. E talvez, hoje, a maior guerra não seja ao seu redor. Talvez seja dentro da sua mente. É a voz dizendo mais ou menos dessa forma: desista. Você não vai conseguir. Acabou para você. Essa é a sua batalha. Mas existe outra voz. A voz que diz: levanta mais uma vez. Continua. Você ainda vai vencer isso. E a voz que você alimenta define a sua vida. Então para de alimentar a derrota. Para de alimentar o medo. Para de repetir para si mesmo que não consegue. Porque tem gente que perde a batalha antes mesmo de lutar. Mas hoje você precisa decidir diferente. Você precisa usar essa dor para destruir ou usar ela para crescer. Você pode usar tanto para se destruir ou quanto para crescer. Pode deixar essa fase endurecer o seu coração ou amadurecer a sua mente. Pode se entregar ou pode levantar mais uma vez. E talvez seja exatamente isso que Deus está esperando de você agora. Não perfeição, não força o tempo todo. Somente uma decisão. A decisão de não abandonar a própria vida. Porque enquanto existir vida, ainda existe esperança. Ainda não acabou. Então, respira fundo, levanta e luta mais uma vez. Porque talvez o que hoje parece o fim seja apenas o começo da versão mais forte da sua vida. Agora me responda com sinceridade. Qual batalha você está enfrentando hoje que ninguém faz ideia? Se isso te fez pensar, então esse vídeo já valeu a pena. Eu te peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos conteúdos. Sempre terá conteúdos novos, conversas que muitas vezes a gente sente, mas quase ninguém fala. E eu já te peço, deixa o seu like para nos fortalecer. E mais uma vez eu te peço, se inscreve no nosso canal e compartilhe com alguém este conteúdo. E a gente se vê no próximo episódio de Junho Sem Filtro. Fique com Deus.